Realeza, nós já estamos em maio. Ontem era janeiro, parece que nós piscamos e já chegamos aqui quase na metade do ano, né? Que papo mais de adulto, né? Adulto que gosta de falar sobre tempo, sobre como o tempo passa rápido. Ai, mas eu sou adulta, às vezes eu esqueço que eu já sou adulta. E você, já teve essa conversa aí com alguém também? Sobre como que o tempo tá passando rápido? E parece que esse ano tá passando mais rápido ainda, né? Outro papo de adulto. Mas enfim, nós já estamos nos encaminhando aí para metade do ano e nessa época a gente costuma fazer uma coisa que pode ser boa, mas pode ser ruim também, né? Quando nós nos aproximamos do meio do ano, é muito comum nós olharmos para trás para dar aquela conferida se as metas e objetivos que nós traçamos, né, para o ano vigente, se nós estamos conseguindo cumprir e tirar do papel aquelas metas e objetivos, né? Esse exercício ele é muito produtivo e é muito bom quando nós não apenas olhamos para trás, mas realmente nos esforçamos para tirar do papel aquilo que talvez acabou ficando perdido. Agora, o exercício se torna perigoso quando a gente apenas se critica, se condena, mas não tira do papel ou mesmo fica se lamentando por aquilo que a gente não fez, né? Hoje eu quero te convidar a fazer esse exercício, não apenas como mera crítica, não apenas como uma condenação a respeito de si mesma, mas sim para te ajudar a colocar em prática, né, a tirar do papel aquela meta e objetivo e não apenas esquecer ela ou ficar só se criticando e não fazendo nada em prol daquilo, sabe? Mas eu não quero que você analise todas as suas metas e objetivos. Você pode fazer isso depois que o vídeo acabar, se você ficar inspirada e motivada a isso. Mas o meu objetivo no vídeo de hoje é te ajudar a analisar apenas uma meta e um objetivo, a sua vida devocional. Lá em janeiro ou em dezembro, você colocou como meta zelar mais pelo lugar secreto ou mesmo construir a sua vida devocional? Dar prioridade a Deus e zelar mais pela sua vida devocional era uma meta para você? Será que você tem conseguido tirar essa meta do papel caso você traçou como meta? Ou mesmo que você não tenha colocado como meta, você tem conseguido zelar pelo lugar secreto, zelar pela sua vida devocional? É justamente essa reflexão que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Mas eu não quero apenas te ajudar a refletir sobre isso. Eu quero te encorajar a agir em prol da sua vida devocional. Nós estamos chegando na metade do ano, mas ainda dá tempo de zelar pelo secreto e de tirar do papel a sua vida devocional. Fala Realeza, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre zelar pelo secreto, né? Por que é importante e como nós podemos zelar pelo secreto também. Como eu já comentei com vocês aqui em outros vídeos, né? Apesar de ter crescido na igreja e de ter compreendido muito cedo a importância, né, da leitura da Bíblia, da oração e de ouvir sempre as pessoas falando sobre vida devocional, eu levei muito tempo para não só compreender o que era, eu até entendia por que era importante fazer devocional, mas eu levei muito tempo para construir a minha vida devocional. Durante grande parte da minha vida, eu tive muita dificuldade em ser constante na leitura da Bíblia, em desenvolver o prazer para construir uma vida de oração, não só o prazer, mas a construção da vida de oração em si e ter prazer de orar também. Foram desafios, né, que eu encontrei pelo caminho, e eu tinha muita dificuldade em ser constante em construir uma vida no lugar secreto e em zelar, sabe? Manter essa vida no lugar secreto. A cada novo mês de janeiro, eu costumava fazer uma análise da minha vida devocional, da minha vida espiritual, e acabava constatando sempre que ela não estava tão boa quanto eu gostaria. Na verdade, uma análise mais profunda sempre me revelava que, apesar de eu dizer com muita facilidade que Deus era a minha prioridade, que eu amava com tudo que eu sou, né, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, que ele não ocupava o primeiro lugar da fila. Ele acabava sempre ficando lá em terceiro, quarto ou quinto, porque eu deixava outras coisas passarem em primeiro lugar. E toda vez que eu constatava isso, eu me mobilizava, né, para criar metas e objetivos para colocar o Senhor no primeiro lugar da fila. Em algumas semanas do início do ano, eu sempre conseguia agir bem em prol dessas metas e objetivos que eram válidos, que eram bons, mas quando chegava o meio do ano, como agora, né, eu percebia que eu já tinha abandonado aqueles objetivos e aquelas metas e tinha entrado numa rotina nova em que Deus realmente não era a minha prioridade de novo. E durante muito tempo, essa foi a minha realidade, né? Eu queria
ter uma vida devocional, eu queria dar prioridade a Deus, não apenas com os meus lábios, com as minhas ações, mas eu acabava não fazendo isso na prática. Pode ser que essa seja a sua realidade hoje, Realiza. Mas ao invés de ficar presa nesse ciclo, nesse eterno looping de inconstância em que você vai e volta e acaba ficando presa ali naquela mesma estaca zero, sabe? Eu quero te encorajar a agir em prol da sua vida devocional. Está na hora de tirar a sua vida devocional do papel, Realiza. O secreto não deve ser uma meta que nós estabelecemos a cada novo janeiro e que nós facilmente abandonamos porque encontramos desafios. Muitas vezes, desafios que nós encontramos em nós mesmas, como a procrastinação, a preguiça, a falta de zelo e de constância, ou pelos imprevistos que a vida vai trazendo, né? Como o nosso aumento de carga horária no trabalho, por exemplo, como o aumento das nossas responsabilidades, ou mesmo o aumento de cansaço e sobrecarga que são trazidos quando a gente tem uma rotina mais pesada, né? Mais densa, que é comum aí na nossa vida adulta, né? Uma rotina que sufoca a gente tanto que a gente vai ficando cansada, sobrecarregada e não consegue dar conta daquela vida devocional que nós traçamos como objetivo lá no início do ano. A verdade, Realeza, é que desafios e dificuldades sempre irão surgir, sempre. Contudo, nós precisamos aprender uma coisa. Não devemos abraçar nossas dificuldades e transformá-las em desculpas no nosso dia a dia que nos impedem de zelar pelo secreto e de construir uma vida devocional e íntima com Deus constante. Durante muito tempo, eu não só me acostumei com as minhas dificuldades, como a falta de tempo e a dificuldade de ser uma pessoa mais organizada e constante, como transformei essas dificuldades, sabe, em desculpas que eu usava para justificar a minha falta de zelo pelo lugar secreto. Eu me apegava a elas, acreditando que não conseguia lutar contra elas, né? E que um dia, no futuro, quando as coisas fossem mais fáceis, mais calmas, eu poderia de fato construir aquela vida devocional que eu tanto desejava. Eu me apegava a essas dificuldades, realmente fui transformando elas, sabe, em desculpas e em justificativas que me ajudavam a empurrar com a barriga aquela vida devocional que eu tanto desejava transformar em realidade. Mas tudo isso é um puro engano, sabe por quê? Porque por mais que as coisas ficassem calmas e tranquilas um dia, que a minha rotina ficasse mais lenta, mais tranquila e que eu tivesse mais tempo para a minha vida devocional, a verdade é que outros desafios poderiam surgir, assim como desafios surgem o tempo todo. Para mim hoje, e com certeza tem surgido para você aí também, né? Você já deve ter uma rotina um pouco mais diferente daquela que você começou o ano lá em janeiro, né não? Nesse processo, nesse ciclo aí de tenta e falha, tenta e acaba abandonando, o Senhor me ensinou que se eu realmente quisesse cultivar um tempo diário para me dedicar exclusivamente a Ele, eu precisava soltar as minhas desculpas que eu havia abraçado, sabe, bem apertado e carregava aqui no peito com as minhas justificativas. Então eu precisava soltar elas, deixar elas irem e lidar individualmente com cada uma delas, sabe? Ao invés de simplesmente ceder a elas ou me acostumar com elas, eu precisava encontrar meios de lidar com elas e de combatê-las. Mas como a gente lida com elas, Thaís? Talvez você esteja aí se perguntando. Por meio de estratégias. Como eu sempre falo na minha mentoria de Volta ao Jardim, sempre existe uma estratégia certeira para você lidar com cada uma das dificuldades que você encontra na hora de construir a sua vida devocional. Por exemplo, para mim, eu tinha uma rotina muito corrida, né? Uma rotina que realmente era muito agitada, eu tinha pouco tempo disponível, mas eu comecei a perceber, quando eu comecei a analisar o meu tempo, que aquela desculpa de falta de tempo não era bem uma verdade, porque eu sempre encontrava tempo para aquilo que eu gostava de fazer. Então eu não conseguia encontrar tempo para o devocional, mas sempre aparecia um tempo para eu assistir a minha série favorita ou para eu ler os livros que eu tanto amo ler. Eu comecei a perceber que a gente sempre encontra tempo para aquilo que a gente julga bom e gostoso para nós. E por que não encontrar tempo para a vida devocional? A verdade era que eu tinha tempo disponível sim, eu só fazia um mau uso do meu tempo. Quando eu percebi isso e passei a me organizar mais, fazendo um uso intencional do meu tempo e separando um tempo diário para o devocional,
eu consegui não só assumir um compromisso de ter esse tempo para o devocional, mas realmente a zelar por esse tempo todos os dias. O segredo da minha rotina não era falta de tempo, era o mau uso do meu tempo. E quando eu passei a usar o meu tempo de maneira mais sábia, mais intencional, separando um tempo para aquilo que era muito importante para mim, a minha vida devocional, eu consegui inserir ela na minha rotina. Outro desafio que eu transformei em desculpa também era, por exemplo, a minha falta de entendimento e de constância na leitura da Bíblia. Alguns livros da Bíblia eu lia com muita facilidade e gostava de ler. Por exemplo, o livro de Gênesis, o livro de Esther, de Ruth. Eram livros que eu lia com fluidez. Mas sempre que eu separava um plano de leitura para eu seguir, eu começava e acabava abandonando, porque eu não conseguia manter uma constância e também porque eu não conseguia entender todas as passagens direitinho, né? Isso aí acabava se tornando uma desmotivação depois. Quando eu passei a encontrar materiais, a fazer uso de materiais que me ajudavam a interpretar melhor o texto bíblico e a compreendê-lo melhor, como livros de comentário bíblico, né? Bíblias de estudo, estudos na internet, podcasts, pregações, né? Livros de teologia. Esses materiais abriram minha mente, me ajudaram a interpretar melhor a Bíblia, a entender melhor a Bíblia e não apenas usar isso. Me ajudaram a encontrar prazer de ler, de estudar a Bíblia e fizeram dela o meu livro favorito. Perceba, quando eu passei a soltar as minhas dificuldades e a encontrar estratégias para lidar com elas, elas deixaram de ser desculpas, né? Deixaram de ser justificativas e eu as venci. Realeza, é simples. Para cada dificuldade que a gente encontra em relação à nossa vida devocional, a gente pode sempre encontrar uma estratégia para lidar com ela e para vencê-la. É claro que esse vencer não vem da noite para o dia. Para você lidar com uma dificuldade e realmente vencê-la, é preciso se esforçar, se dedicar e é um processo, vai levar tempo. Mas é possível sim lidar com a sua dificuldade e vencê-la. Seja a sua dificuldade a falta de tempo, a inconstância, a falta de prazer de estar ali no secreto, de ler a Bíblia, de orar, a falta de entendimento, de compreensão também pode ser vencida, enfim. Até mesmo as dificuldades em relação a nós mesmas e ao nosso dia a dia, como o nosso excesso de trabalho, o nosso cansaço, o nosso desânimo, a nossa sobrecarga, sabe? As dificuldades que a gente encontra no nosso eu, que vão fazendo parte da nossa rotina, que vão se revelando no nosso coração, sabe? Podem ser vencidas também com as estratégias certas. E realeza, nós podemos lidar com as nossas dificuldades com leveza, sabedoria e prudência. Eu quero deixar bem claro aqui que a nossa vida devocional deve ser, sim, um compromisso nas nossas jornadas como filhas do Altíssimo, mas não um peso. O Abba não é aquela professora da terceira série, sabe? Aquela professora que você tinha, que tinha prazer em observar apenas as suas falhas e os seus erros e fazia um checklist de quantas vezes você errou na semana só para te dar uma nota baixa. Sabe aquela professora que tinha prazer em anotar a derrota dos alunos? O nosso Abba não é assim. Deus não é essa professora da terceira série, sabe? Obcecada na sua performance, obcecada em fazer de você um ser perfeito que nunca vai falhar. Não, Deus não está preocupado com a sua perfeição, nem mesmo com uma alta performance. Ele sabe que você é um ser humano com falhas, limitado, que você não é um robô e que você não vai ser perfeita todos os dias. Deus não quer que a sua vida devocional seja um peso e um fardo na sua rotina. Deus quer que você tenha prazer de estar com Ele, tenha prazer de ler a palavra, tenha prazer de conversar com Ele através da oração, tenha prazer de descobrir que a oração é um meio de vencer batalhas, de vencer guerras. Ele quer que você tenha prazer de estar com Ele. E para que você tenha prazer, a sua vida devocional não pode ser um fardo, não pode ser um peso. Então eu quero deixar bem claro aqui que você pode lutar, lidar com as suas dificuldades sem que isso seja pesado para você. E como é possível fazer isso, Thaís? É possível fazer isso quando você age com sabedoria, com leveza, com graça, sem se cobrar algo que realmente não cabe na sua rotina hoje, sem se cobrar uma vida devocional que seja baseada no modelo de outra pessoa, sabe? A gente deve ter em mente que a vida devocional é algo único e singular. Você não consegue ter a mesma vida devocional que eu tenho. Por quê? Porque eu sou melhor que você ou porque você é melhor do que eu? Não, porque nós vivemos realidades diferentes. E construir um relacionamento com Deus, né, deve se levar em conta a realidade, as nossas histórias, as nossas experiências e as nossas estações que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo,
Uma mãe que acabou de gerar um bebê, ela não consegue separar uma hora do dia dela para sentar em um lugar e ler a Bíblia e orar, seguir um plano de leitura, ler livros devocionais. Não cabe na rotina dela. Assim como provavelmente uma mãe de uma criança que tem um bebê, uma criança de 1 aninho, 3 aninhos, 4 aninhos, que ainda depende, né, de muito da atenção dela, que a criança chama ela o tempo todo, ela também não consegue separar um tempo longo para fazer o devocional dela. Muitas vezes aquela mãe vai fazer o devocional dela enquanto ela nina o neném, enquanto ela dá de mamar, né? Ali ela faz uma oração, ali ela medita num texto da Bíblia que ela leu há alguns dias, sabe? E tudo bem. Deus vai condenar essa mãe porque ela tá adaptando a vida devocional dela à rotina dela? É claro que não. Deus não está preocupado com a performance dessa mãe, assim como não está preocupada com a sua. Ele quer sim que você passe tempo com ele. Ele quer sim que você leia a palavra dele, que você medite, que você aprenda com ele. Ele quer sim que você converse com ele. Mas isso pode ser feito, sabe, com leveza, com graça, com muita sabedoria. O mais importante é algo que eu sempre digo na mentoria, não é o quanto você faz. Por exemplo, o mais importante não é você fazer um devocional que dure 1 hora necessariamente. O mais importante é a qualidade daquele tempo. Muitas mulheres e muitas meninas hoje não podem dedicar 1 hora do seu dia ao devocional. Elas podem dedicar 10 minutos, 20 minutos. E tudo bem se você der o seu melhor dentro desse tempo. Se dentro desse tempo você abrir o seu coração e realmente passar aquele tempo ali com Deus, em plena comunhão com Ele, sabe? Beleza, você cumpriu o seu devocional diário. Muitas vezes uma pessoa pode dar 1 hora ou 2 horas do tempo dela para o devocional, mas ela passa aquele tempo tão distraída, tão perdida nos seus próprios pensamentos, ou buscando a Deus com, às vezes, sentimentos e desejos tão egoístas, que ela não aproveita tão bem aquele longo tempo disponível que ela tem, comparado a uma mãe que passa o tempo de oração dela enquanto ela nina o bebê. Então o importante não é a quantidade de tempo, mas sim a qualidade. É claro que uma coisa que eu gosto sempre de frisar também, dê sempre o seu melhor. Tenha no seu coração esse compromisso de dar o melhor. Hoje, talvez a sua realidade só vai permitir que você dê 10 minutinhos ou 5 minutinhos. Dê o seu melhor nesses minutinhos que você tem disponível. Mas quando você puder dar mais, quando chegar a hora que você tiver uma rotina que você pode dedicar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, dê. Tenha sempre um coração disposto a dar o melhor a Deus, sabe? Carregue isso com você. Sempre que você tiver a oportunidade de fazer um devocional mais longo, que você puder passar mais tempo no secreto, faça. Não porque Deus está preocupado com a quantidade de tempo que você está lá, mas porque você deseja estar mais, porque você deseja ter mais tempo de comunhão, porque você sabe o quão bom é estar ali, o quão precioso é, não só para você, para sua vida, mas principalmente para o seu relacionamento com Deus, sabe? E não tem jeito, realeza, você só vai conseguir construir um relacionamento mais profundo com Deus, de comunhão e intimidade, quando você passa tempo com Ele. E é claro, a gente não passa tempo com Deus apenas quando a gente está ali fazendo o nosso devocional, né? As nossas 24 horas do dia podem ser compartilhadas com Deus se a gente estiver sempre orando em pensamento, conversando com Ele, se a gente nutrir um coração que é devoto a Deus, ou seja, que busca a Deus, que prioriza a Deus, que ama a Deus com toda a nossa força durante todas as 24 horas do dia. A gente zela pelo nosso relacionamento com Ele durante todo o nosso tempo. Mas separar um tempo diário, sabe, para você se refugiar num lugar secreto, para você passar um tempinho ali com a sua Bíblia, orando, meditando naquilo que você leu, conversando com Deus, louvando e adorando, é uma estratégia excelente para o seu relacionamento. Eu costumo dizer na mentoria, né? Eu tenho uma mentoria sobre vida devocional, a mentoria de Volta ao Jardim. Eu costumo dizer para as meninas da mentoria que o devocional é uma ferramenta muito preciosa para a nossa vida com Deus. O devocional não é um fim em si mesmo, ou seja, um hábito que a gente faz simplesmente por fazer, porque faz parte da rotina do cristão. Não. O devocional é uma ferramenta preciosa que nos ajuda a separar um tempo para buscar a Deus exclusivamente. E através dele nós podemos nutrir e desenvolver mais o nosso relacionamento com Deus. É uma ferramenta, assim como existem várias outras ferramentas. Se você estudar, por exemplo, as disciplinas espirituais, você vai perceber que existem várias disciplinas que a gente pode cultivar no nosso dia a dia que nos ajudam a nutrir o nosso relacionamento com Deus. Então o devocional é mais uma delas. E eu te encorajo a apreciar esse momento do devocional, sabe? A incluí-lo na sua rotina, lidando com as suas dificuldades. Se hoje você tem dificuldade com a falta de tempo, a inconstância, a falta de prazer, o cansaço, enfim, seja lá qual for a sua dificuldade,
Não abrace ela e não entenda que ela é algo que está em você e pronto, acabou. Não, tente encontrar meios de lidar com essa dificuldade para que você possa finalmente tirar a sua vida devocional do papel. Não por mero hábito, não por mera obrigação na vida do cristão, mas sim por necessidade. Nós necessitamos do nosso Abba, nós necessitamos de estar com Ele, de passar tempo com Ele. E a vida devocional, a vida lá no secreto, ela é uma ferramenta que nos permite isso, sabe? Nos permite passar esse tempo com Deus e desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Não por obrigação, não por hábito, não porque tem alguém te mandando, mas sim, e não para fazer bem a Deus, mas é para fazer bem a você mesmo e ao seu relacionamento com Ele. Essa busca deve ser feita por amor. E quando você começar a fazer, você vai perceber que isso vai abençoar todas as áreas da sua vida. E você vai amar tanto estar ali, sabe, diariamente, que quando você não puder, por causa de algum imprevisto da vida, ou porque a sua estação mudou um pouquinho, como por exemplo o caso da maternidade, você vai desejar voltar para lá correndo, porque você sabe o quão prazeroso é estar lá, o quão bom é estar lá e o quão diferença faz, sabe, em todas as áreas da sua vida estar lá. Lembre-se, realeza, Deus não está com o checklist nas mãos anotando o seu desempenho. O anseio dele é que você ame estar com ele no jardim ou no lugar secreto, como você prefira chamar. E para isso você não precisa ser perfeita. Para isso você não precisa seguir o modelo de vida devocional adotado por outra pessoa. Para isso você não precisa de uma alta performance. Para isso você não precisa de tempo demais disponível. Você precisa apenas estar lá. Crie uma vida devocional que caiba na sua rotina hoje. Crie uma vida devocional que você seja capaz de fazer, sabe, diariamente, que não seja um peso e um fardo para você. Lembre-se, você só precisa estar lá. Mesmo que você não consiga passar muito tempo lá, mesmo que você não consiga ler a Bíblia na quantidade que você gostaria, às vezes você queria ler muitos capítulos, mas hoje não dá para ler muitos capítulos. Se der apenas para ler ou, por exemplo, 20 versículos, leia o que cabe na sua rotina hoje. Se você não consegue ter muito tempo para ler a Bíblia porque você precisa ninar o seu bebê ou porque você está nesse complexo da maternidade, dos primeiros dias, né, da maternidade, faça suas orações enquanto você nina o seu bebê, adore enquanto você prepara a mamadeira, ou adore a Deus enquanto você prepara o almoço, cuida dos seus filhos, sabe? Busque a Deus enquanto você está indo para o trabalho, ouça a palavra em áudio ou livro, sabe? Em áudio enquanto você vai ao trabalho. Existem várias maneiras da gente incluir a nossa vida devocional na nossa rotina. Não precisa ser dentro de uma caixinha tradicional, não precisa ser seguindo os modelos de outras pessoas, até porque a Bíblia não traz uma receita pronta de vida devocional pra gente. Ela apenas diz coisas que são essenciais, que precisam fazer parte do nosso dia a dia como filhos do Altíssimo, como a leitura da Bíblia, a meditação, a oração e a adoração. Você não precisa fazer todos esses itens seguindo um modelo de outra pessoa. Você pode criar o seu próprio modelo para buscar a Deus. O que você não pode é se apegar às suas dificuldades e passar a vida inteira desejando construir uma vida devocional, mas nunca agindo em prol dessa vida devocional, nunca a tirando do papel. Através desse vídeo eu quero te encorajar a entender a importância da vida devocional. Não é para fazer Deus mais feliz com você, não é para que Ele te ame mais, é para cultivar um relacionamento com Ele. Essa vida devocional não precisa ser um fardo, não precisa ser construída como um fardo na sua rotina. Pelo contrário, ela pode ser construída com sabedoria, com prudência, com leveza, com graça. E ela pode ser construída respeitando suas limitações hoje, respeitando a estação que você está vivendo hoje, os desafios que você está vivendo hoje. O que você não pode é abraçar suas dificuldades e fazer delas desculpas e justificativas que te impedem de zelar pelo secreto. Zele pelo jardim, zele por seu tempo devocional, porque vale a pena demais. E você vai colher o fruto desse zelo com o tempo, tá? Tenha certeza disso. Espero que esse vídeo tenha te encorajado a tirar a sua vida devocional do papel. E entenda que a gente está chegando no meio do ano, mas ainda dá tempo. Não deixa para o próximo janeiro, não. Comece agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É o que o velho ditado diz, né? Por isso, haja hoje em prol da sua vida devocional. Enfim, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que ele tenha abençoado você e que ele tenha te ajudado de alguma maneira. Se você tem conseguido zelar pelo jardim, deixa uma dica aí para alguma irmã que não tem conseguido. Compartilhe um pouquinho da sua experiência e quem sabe você pode abençoar outras vidas. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom?
Um beijo e, se Deus permitir, nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!